A gente está aqui nessa noite especial para conversar sobre a vida secreta dos livros, com a presença da Carol, Ana Carolina Lemos, convidadas chegando aí também. Rosana já está aqui com a gente, bem-vinda, boa noite. E a gente está fazendo essa live para celebrar também a vida de um ano do meu livro, O Breve Livro das Abreviaturas Isso, Indesejáveis, que a Carol, né, participou, né, me acompanhou um pouco nesse processo, né, me ajudou na criação da orelha e também a Vanessa chegou, que bom. Né, e a gente vai falar não só sobre a vida desse livro, mas também contar um pouco dessas experiências que é gestar e parir um livro, né? A Carol também tem uma experiência longa aí com isso também. Já chegou no 20 ou já passou dos 20, Carol, que você publicou? já passei dos 20. Já passou dos 20, né? Esse ano passado tinha 18, que eu sei pelo menos mais dois já tem no mundo aí. Isso, isso. Vai Sim. nascer um agora no Mas final que do ano, que é Casa gostoso. de Pétalas, É. mas a gente vai conversar sobre eles, né? Aham. Então vamos É, tô doida começar. para saber sobre ele também, porque eu acho que. Pode falar, Carol. Vamos dar boa noite para Albanilson e Te Rosana, cortei. né? Nós temos plateia É, já, boa noite, já Vanessa. temos ouvintes. É, Boa é, noite, tudo Boa bem, querido? noite, tudo jóia? tudo bom? Tava falhando, né, era Dani, lá na. Tava, ô Deus. É, Mas foi, como diz a Carol, foi bom que agora a gente pode ver vocês isso. também, vocês Pode participarem. ver, pode É, conversar, e aí é muito é. bacana. Eu queria começar lendo um trechinho desse livro, Dani, que é do Bartô, que é Contos e Uhum. Poemas para Ler na Escola. Bartô é maravilhoso, né? Eu sou fã do verso dele. Tem coisa que ele escreve que eu É, digo, é. por que não escrevi, né? A gente se reconhece muito no texto dele. E começa assim, É. carta poética. Por muitas vezes, tenho afirmado que as palavras são portas e janelas. Se me debruço e olho, inscrevo-me na paisagem. Se destranco as portas, o enredo do mundo me visita. Vivo hoje desse privilégio de me estar somando ao mundo pela leitura e de me estar dividindo pela escrita. Escrever é arriscar-se, ao tentar adivinhar o obscuro, enquanto lê é iluminar-se, com a claridade do já decifrado. Né? Então, esse verso, ele fala dessa divisão, dessa soma, desse obscuro, desse Uhum. iluminar-se, né? Que é o É. tecer da escrita mesmo, né, Dani? É o Uhum. ofício da escrita. Escrever é um ofício, né? É. E é um ofício para todos nós. As pessoas, às vezes, têm uma noção de entender que é ofício para poucos, né? Que é um ofício sacralizado, e não, é um ofício que está às nossas mãos, né? Então, Sim, sim. é uma habilidade que só precisa da constância, da disciplina, como todo ofício, né? Mas ele não é Sim. exclusivo, ele não é de poucos, ele não é para alguns, né? Ele é algo muito É. democrático, muito nosso, Sim. muito singular. A diferença é que cada um vai encontrar o seu caminho para a escrita, né? É uma Uhum. profissão que ela não tem um lugar específico para acontecer, né? Ela não tem a Sim. universidade, né? A universidade da escrita. Mas você vai encontrando o seu caminho para a sua escrita, o seu lugar da sua escrita, né? Os seus iguais que você consegue compartilhar. E aí, os É. seus iguais, eu me reconheço muito nessa trilha com Dani, né? A gente se conheceu numa oficina de escrita, Márcio Foi. Vassalo, É. né? E Sim. desde a primeira vez que ela falou o primeiro exercício dela, eu já me encantei com a forma, com a maneira como ela acomoda as palavras nela, né? E desacomoda também, né? Nesse exercício de acomodar, desacomodar e incomodar e acomodar o outro. É. E aí a escrita ela vai dando isso, ela vai nos somando, né? Ela vai nos agregando, ela vai nos dizendo, ela vai nos revelando. Então Uhum. é um lugar de alegria, de susto, né? E a Sim. minha, a minha escrita veio, eu acho que Rosana e Albanizo estavam lá na nossa live primeira, Estavam. A escutaram lá Vanessa o entrou um pouco comecinho. depois, né? Mas estava lá também. Não estava lá no Instagram, né? Acho que estavam sim. Acho que ele não está Acho que conseguindo falar ainda, mas. Acho que vai colocar o fone aí. É. Tá. No meu tava. Rosana estava, né, Rosana?
Já escutou o comecinho, né, Rosana? É, Rosana Da minha. também estava tá parindo livros aí também. Semana Ah, passada teve lançamento de Rosana, parabéns. Tem olha mais lá, outros aí também, né? que coisa boa. Mas aí a escrita ela vai nos agregando, né? Ela vai nos trazendo Uhum, pessoas, histórias, e é muito bacana. Então, é esse meu uhum. circuito com a palavra, e é dessa maneira que a gente está aqui hoje, proseando sobre essa sua delícia aqui, né? Que É, é uma. Daqui a pouco a gente fala dele, né? Mas sim. é muito delicioso ouvir quando o outro tem a palavra e a escrita muito à mão. Não é Uhum. nada teórico, não é nada, né? Não tem uma composição teórica para falar da sua escrita, mas é um gesto cotidiano escrever, né? Então você não teoriza sobre a Sim, sua escrita, você divide o seu traço, você é, compartilha seu verso. Então é como uma lavadeira, é como uma bordadeira, né? Ela não vai teorizar qual é o fio melhor, ela vai explicar para você qual é o melhor tecido, qual é o melhor fio, qual é o melhor bastidor, é. né? Mas Aham. faltou você falar lá da nosso primeiro verso, como é que foi sua chegança com a palavra, como é que foi seu Sim, movimento sim. escrito. Vou contar aqui também. Pois é curioso assim esse caminho, né, Carol? Você falou assim, né, de como a gente se encontrou, que acho que é um momento importante assim também, né? Esse momento do nosso encontro, né? Igual a gente falou, é, a gente que tá, né, que também escolhe esse caminho da escrita, né? Por mais que a gente vá entendendo que não tem esse caminho certo ou esse caminho errado, mas tem também esse lugar da gente também querer experimentar caminhos diferentes, né? De lapidando de alguma forma, entendendo, como se estivesse meio que lapidando a nossa voz autoral, assim, também, né? Quando a gente vai testando esses caminhos, a gente vai se vendo no outro, né? Ouvindo o outro, a gente também vai percebendo o que faz mais sentido para a gente, né? Então, assim, né? Quando, igual você falou, acho que foi muito recíproco esse nosso encontro, né? Assim, porque eu, quando também escutei Carol lendo o que ela escreveu, né? Eu também enxerguei em Carol muita coisa que fazia sentido para mim, assim, que eu via nela, assim, né? Não da mesma forma, mas assim, esse encantamento pelas palavras, esse cuidado, essa delicadeza com as palavras. Então a gente foi, né? Daí se encontrando também. Depois Carol, né? Também veio me acompanhar num processo, eu acompanhei ela também, né? Também fui guiada por ela em outros processos, e daí a gente vai vendo como que é gostoso, né? E aí estava me perguntando, né, como que foi essa minha chegança nas palavras, né? Também eu não tenho essa clareza assim de como que foi exatamente, né? Mas eu acho que é uma coisa que é desde menina também, né? Você falou essa coisa aí de brincar, né? Lá no Instagram você conta pra gente que a sua brincadeira favorita era brincar com um saco de pão, né? E Uhum. imaginar histórias ali com aqueles pães, né? Com o saco, né? Assim, daquelas dobras ali também. Fiquei até curiosa, depois você me conta aí também, de saber se esse saco entra em alguma história sua aí também ou não, ou Uhum. se ele vem só como esse pano de fundo aí também. É, mas eu lembro muito assim, eu lembro dessa brincadeira de criar coisas, não era só necessariamente pelas palavras, no meu caso, sabe? Eu lembro muito dessa coisa assim, de uma coisa que extrapola, assim, também, no sentido de testar materiais diferentes e de a minha brincadeira ser criação em si. Então, assim, às vezes era a palavra, mas às vezes era o tecido lá aí você falou de vó lá também, né? A importância da sua avó. E eu lembro como que para mim era um mundo mágico ir no quarto de costuras da minha avó. Né? Porque lá eu importava aquele tanto de retalho de tecido e linha e começava a criar coisas em cima daquilo, né? Imaginar histórias em cima daqueles tecidos. Então sempre teve essa uma coisa meio ampla assim também, né? Então, aí no meu caso, quando eu fui escolher minha profissão, né? Eu não lembro, a gente estava falando essa coisa aqui, eu não lembro exatamente quando eu comecei a escrever, não lembro assim, esse tempo exato, assim, mas eu lembro desde muito criança, escrever, criar livrinhos, criar revistas, né? E Uhum. ter essa coisa assim, bem. Né, de criar, no caso lá, aprender a criar, a usar os programas do computador para poder criar uma revista de design, de moda, porque eu também tinha essa paixão, assim, né? Eu falava que ia ser estilista, eu gostava de desenhar, né? De testar caminhos, assim. E quando eu fui escolher minha profissão, eu escolhi a publicidade, né? Que eu pensava naquela época que era a forma onde eu podia usar mais a minha criatividade, senão eu Uhum. vou né, poder escrever, poder criar coisas, usar a minha criatividade.
né? E de fato trabalhei 14 anos diretamente com publicidade, né? No finalzinho já assim, um pouco em paralelo, já criando meus próprios caminhos de empreendedorismo criativo também, né? Mas sempre nesse lugar assim de perceber, eu acho que eu até ainda devo voltar assim para esse caminho assim de também criar mais imagem, ainda eu crio também, né? Eu acho que Hum, quando eu criei, acho que a primeira coisa que eu criei, assim, poética, não foi exatamente o livro, mas foi o Encantar, que tá até aqui comigo, né? Então, assim, foi, né? E esse caminho que também foi esse oráculo poético que eu também criei, não só as definições poéticas, mas também as imagens para ele, né? Então, acho que eu tenho essa coisa, assim, né, dessa sim, multidisciplinaridade, assim, também, né? De lidar com as imagens, de pensar isso também. E falando aqui agora, até foi curioso isso, assim, né? Porque quando veio a ideia do livro e uma coisa que até me perguntaram esse dia foi a questão da própria capa, né? Eu não tinha, eu até pensei, não vou criar a capa desse livro, vou ter uma editora, deixei a editora criar, mas no final acabei criando a capa e a editora gostou da capa, a Carol também participou desse processo, né, da criação da capa. Então, eu acabei sim também criando a imagem para o livro, né, que uhum, foi essa representação gráfica aqui dessa abreviatura que foi a pétala caindo, né? Então, né? Então, acho que tem, né? muito Cada um legal. vai encontrando seu caminho. Acho que a Carol falou aqui dessa questão lá para a gente saber da psicologia, mas também essa própria questão da contação de história, né? Que também acho que é uma marca Isso, importante da Carol, da oralidade, né? De isso, trazer os isso. recursos aí para dar vida a essas histórias também, né, Carol? Quer contar um pouquinho também? Isso. Eu sou de Recife, né? Hoje eu estou morando em São Paulo, mas eu estou morando aqui há 2 anos e meio, por conta da literatura, por conta da escrita, por conta dos livros. Mas em Recife, hoje eu faço de forma virtual, depois da pandemia, mas eu trabalhei muito com formação, trabalho ainda, com formação de contadores de história e com formação de escrita, né? Desse despertar para a escrita. E trabalho como preparadora de texto para algumas editoras também. E Uhum. aí a palavra ela vem, né, com essa percepção de como a gente acolhe a palavra do outro, né? O preparador ele tem que ter isso muito Uhum. sentado, muito uma pessoa que se é muito interessante esses parimentos, porque quando você é como eu sempre vejo a ideia de que alguém levando uma criança para o médico, né? E só o médico percebe o que é que aquela criança tem e os pais jamais, né? E aí, quando ele pontua, tem um susto. Então, o texto é a mesma coisa. Quando você vai pontuar para alguém algo que o autor não viu, né, não estava conseguindo enxergar, que a preparação é para isso, não é revisão, né? Tem um revisor, que é o especialista Uhum. na parte mais gramatical do texto, mas o preparador não, ele vai sentir o texto, né? Sim, Quais foram os caminhos? Às vezes o autor ele fala de um determinado traço do personagem no início, que é um traço importante, e esse traço desaparece no enredo, não de forma intencional, sim, mas porque ele não conseguiu tramar até o final e ele não se percebeu disso. Então tem alguns vazios e alguns sim. preenchimentos, alguns excessos, né? Então, entender essa palavra, essa escrita, não só minha, mas também do outro, é um processo muito bacana. A terapia, obviamente, também traz muito isso, né? Acolher a palavra do outro, a escuta do outro. Uhum. E aí, esse circuito, né, Dani? Esse circuito de como é que a palavra, Uhum. como é que você vai se permitindo entender como é que a palavra vai chegando cada vez mais perto de você. E às vezes você vai descobrindo isso em caminhos outros. Então, você pode para a publicidade primeiro, né? É, Você foi para esse caminho sim. da imagem. A imagem também se diz muito, né? A imagem também se fala muito. Então, Uhum. traduzir essa imagem para a palavra. Eu estava escutando um dia desse um documentário da Conceição Evaristo, que eu gosto muito de ouvi-la, Uhum. né? Que ela fala da escrevivência, É. né? Que é um conceito que ela criou, que se escreve pela própria vivência, no cotidiano, que é traduzido, e de fato é. E ela disse que gosta de assuntar. Ela escreve porque ela gosta de Uhum. assuntar o Ah, cotidiano, assuntar o outro, né? É muito do Vassalo também, né? Colocar reparo, né? Colocar reparo sim, no é, outro, na palavra. Então, o escritor tem que ter o assuntar muito fervilhante nele. É claro que isso não é sempre, né? Tem circuitos que você está com mais efervescência, outras com menos. Então, é um ofício que exige muita entrega e exige sim. muito cuidado e muito respeito com você também.
né? Porque é um circuito, principalmente quando você entra no universo editorial, né? Que você é lançado por editores, então abre-se um outro universo paralelo na sua vida, né? Que você tem que dar conta de muitas coisas também. Mas a escrita é a gente se dizer, né? A gente se construir para o outro, né? E eu acho isso muito bonito, muito bacana. E como todo mundo tem história, como todo mundo vem de uma história, né? Se constrói enquanto história, por isso que eu acho que a escrita ela é uma ação muito democrática, muito, muito nossa, né? Assim como a oralidade, Sim. né? Que é um traço de quem não tem a escrita como ofício, né? Como habilidade, infelizmente alguns não têm, mas tem a oralidade como sua forma de escrever no mundo, se escrever no mundo, né? Verdade. Então é por aí. E aí chegou para mim esse livro, né? Chegou para mim esse texto. Não sei se a sua ideia a gente já entrar nele, mas a gente chegou para mim de Dani o começo dessa ideia, né? E depois vieram os textos fortes. Dani tem um traço muito igual o UAU, né? Que nasceu assim, é um minúsculo que se diz muito, né? Um traço que se vai, é como se fosse uma reticência em nós, assim, a gente vai se ouvindo enquanto ela fala. E aí o breve livro das abreviaturas indesejáveis, né? Eu comecei a ler os textos, né? Os poemas, e fui tentando entender assim o sentido das abreviaturas na gente, né? Existem as abreviaturas inconscientes, que as pessoas já estão no automático das abreviaturas, né, Dani? Esse mundo contemporâneo está trazendo muito esse traço, né? Tem pessoas que elas criaram um idioma, um dialeto, né? Sim. Nesse universo de WhatsApp, de mídia. E o que é que está ali, né? Que não se consegue dizer, ou que não se consegue entender que não está dito. E o que é a abreviatura, o corte como polda, né? Da necessidade do corte também, né? Então, eu acho que tem dois Sim. cortes e o seu texto contempla os dois, né? Contempla esse corte necessário que a gente precisa poldar para florescer e contempla esse corte da interrupção, né? Que interrompe o diálogo, que se Sim. interrompe com o outro. Então, é um texto que nos provoca, ele é um texto que parece pequeno, né? Pequeno em construção, ele é gigante, né? Ele é uma abreviatura muito grande. Veja que absurdo de ser dito, né? Mas é uma abreviatura que se alonga, né? Que se alonga em nós. Então, eu acho que você foi muito feliz nessa composição, porque você é muito de maturada, né? Você não é do... Você vai maturando, você vai... É muito do mineiro também, né? A coisa do sentir, né? E aí eu sinto que você foi maturando essa ideia, essa ideia. O texto tem muita força de maturidade, né? Não é um texto que ele se fez na pressa, mas é um texto maduro, é um texto e que provoca as nossas imaturidades, né? Então ele traz essa imaturidade no sentido da gente se ler na palavra, a gente se ler porque é um texto que vai para o nosso comportamento, Sim. mexe no nosso hábito, né? No nosso hábito do abreviar, né? E às vezes o outro não nos entende. E às vezes não tem tempo dessa troca de não entender. A coisa fica desentendida e a coisa vai prolongando assim. Oi? Você Não, eu falou? falei que estava concordando com você. Então é um texto, um livro muito bem cuidado, Dani, muito bem. Isso é muito importante, um texto muito bem tecido, né? Em todo ele, eu acho que o formato dele faz muito eco com o título, né? Ele tem que caber nas mãos, né? No sentido Sim. do abreviar aqui na palma da mão. Ele tem uma cor bonita, ele tem um papel, ele é gostoso de folhear, né? Então foi tudo muito bem pensado, muito bem tecido, muito bem cuidado, né? Foram abreviaturas muito desejáveis, né? E que provocam o que é indesejável no outro.
Mas eu fiquei muito feliz quando você me convidou para escrever na orelha, né, para Aham, ofertar esses brincos, né, no seu texto, sim, esse ornamento, né, esse adorno. É, era como se eu tivesse junto, né, e você estávamos, né, estava, estávamos é. juntos na gestação também, né. Sim, sim. Então é uma delícia quando você vê o filho pronto, né, É, e vê o eco dele no mundo, né. sim, sim. Você foi falando, foram me vindo várias coisas, assim, é muito gostoso, né, poder ouvir essa impressão externa, assim, de alguém que a gente admira tanto, né, que sabe Hum. que domina tão bem esse ofício, né, e sempre com esse afeto, com esse carinho, assim, né, e quando eu estava com aquele texto pronto, assim, né, a primeira coisa que eu pensei, assim, quem eu posso, né, convidar para olhar para isso aqui, acho que foi o primeiro ultrassom dele, não teve imagem, mas teve esse ultrassom, assim, né, de te enviar o original lá para você fazer, né, essa leitura, assim, para mim que foi muito importante, assim, né, porque estava falando desse processo de gestar o livro, né, de ter, desde a ideia, como é que ela vai evoluindo, assim, e realmente foi um processo longo, assim, para mim, né, porque eu tive a ideia e foi para mim foi muito claro assim, o momento que eu tive essa ideia, né? Eu até já contei algumas vezes assim, né? Vou contar aqui de novo também, né? Mas foi numa noite de insônia, num mês de outono, assim, eu tava acordei com essas ideias na cabeça, assim, de comecei a criar os primeiros versos ali, né, desses processos de abreviar e desabreviar, né, então acho que alguns deles era essa questão do próprio RS, né, como que a gente, né, fica querendo abreviar o riso e depois reclama da falta de alegria, ou essa coisa, né, de e abrevia o BJ e o VC e depois sente falta do beijo de verdade, da pessoa de verdade, né? Então, ele nasceu assim, eu já comecei a escrever alguns versos ali, que eu disse, vou ter que parar, acordar aqui mesmo e botar no papel, né? Porque senão eu não vou conseguir dormir. E já me veio a ideia muito clara, assim, por extenso, assim mesmo, né? O breve, não, não era o breve, era o livro das abreviaturas desnecessárias, que foi a primeira coisa que me veio. O livro das abreviaturas desnecessárias. Eu pensei, gente, mas como assim o livro, né? Será que tem assunto suficiente para escrever um livro só sobre abreviaturas, né? E aí, ao mesmo tempo, eu até cheguei a publicar na época, mas na época eu até pensei, não vou soltar que esse aqui é um livro, né? Vou colocar a lista das abreviaturas desnecessárias e comecei com isso e foram surgindo outras coisas na vida e tal, e eu fui deixando essa ideia meio guardadinha ali, né? Mas ainda com aquele alerta assim, ligado, ela pedindo para continuar essa gestação, né? E aí passou um tempo, é, eu acho que entre essa ideia original e a publicação do livro foram 5 anos, assim, mais ou menos, foi um período longo, assim, né? Mas ela seguiu viva ali. E aí teve esse processo, primeiro de entender que eu comecei com essa abreviatura desnecessária, né? E depois eu ficava, gente, mas ela não é desnecessária, porque eu comecei a ver que tem horas que sim, a gente precisa abreviar. A abreviatura também é Uhum. importante, né? Como a Carol falou, a abreviatura no sentido da poda, né? E é curioso quando você falou isso, Carol, porque eu acho que foi quando você escreveu, assim, eu já tinha, né? Eu já tinha, quando eu criei os capítulos do livro, né? Que até foi uma coisa meio tardia, assim, eu já tinha um livro, depois eu falei, não, eu preciso dividir ele em capítulos. E eu já sabia dessas etapas que eu tinha dividido ali, mas eu não tinha feito essa divisão, né, formal ali, assim. Então, né, eu começo ali o livro com as abreviaturas indesejáveis, né, que são aquelas que, né, que falam desse coisa, desse lugar, desse corte que realmente ceifa da gente muita vida, né? Uhum. Depois eu fui para as abreviaturas, das desejáveis desabreviaturas, né? De saber quando que a gente, às vezes, aumenta alguma coisa, isso ganha vida na gente, algumas coisas que a gente não quer que acabem rápido, então a gente quer, né, se prolongar nessas etapas também. E aí fechei com essas abreviaturas necessárias, né? Porque acho que foi isso, acho que eu vivi alguns processos, né? Na minha vida pessoal mesmo, assim, que eu percebi que às vezes esse fim, né, esse falar assim, abreviou, acabou, agora vamos começar um ciclo novo também é importante, né? Essa poda também faz isso crescer. E quando você escreveu aquela orelha para mim e falou, né, dessa poda, né, que é necessária para o florescer, e eu já tinha até te mandado, você já tinha visto a capa, mas eu ainda não tinha tido essa consciência, porque eu ainda ficava assim, gente, mas esse nem é um livro que eu falo muito de natureza, tinha acho que um ou outro verso que fala de natureza, mas é isso, é o ciclo da natureza, né? Que pode estar presente de outra forma, como esse processo muito metalinguístico, com as palavras ali também,
né? Mas em outros momentos também da própria vida, assim, né? De uma coisa que termina e começa de novo. E quando eu encontrei essa palavra que é o indesejável, que ao mesmo tempo eu até, na hora da capa, também teve esse processo, né, de acrescentar o ponto ali do in, né, que ele é Isso. desejável, mas não é desejável, né, então também foi, assim, né, essas descobertas que a gente vai percebendo quando a gente vai se aproximando cada vez mais desse processo, né, é como se a gente fosse dando um zoom ali, né, e criar Isso. essa capa também me ajudou a entender esse movimento, né, das abreviaturas, né, porque a primeira ideia que eu tive, assim, quando eu pensei, o que que visualmente eu vou representar uma abreviatura, né? E me veio a imagem de uma folha caindo. Mas eu ficava assim, mas não é essa folha, né? E quando me veio a imagem da pétala, eu falei, não é isso, porque eu acho que fala também dessa abreviatura, também desse lugar, dessa beleza, assim, também, né? Dessa coisa que é bela, mas é efêmera, e que às vezes precisa ser efêmera pelo seu próprio processo ali também, mas como que é rico toda essa possibilidade, né, de, né, se a pétala não cair, outro processo não se começa, né, Carol? Então, assim, acho que tem muitas camadas disso aí também, né? Muitas camadas, Dani, É. exatamente. E ficar ouvindo o processo é muito interessante quando você vai se aproximando do. Cada fase tem uma abreviatura, um alongamento, né? Aham, Tem determinadas fases do livro que você precisa abreviar, né? Você precisa, é. senão você não conclui, senão você não Sim, finaliza, né? E aí, por uma questão, às vezes, inconsciente mesmo, você não quer que aquilo ali finalize, né? De é. alguma maneira. Mas é um livro que nos provoca em muitas camadas, né? Uhum. Em muitas leituras, em muitos sentimentos, em muita forma de. Há momentos que há uma necessidade de se abreviar, né? Sim, De você se abreviar, não só você com o outro, mas as suas próprias abreviações, né? Quais são suas sim, polgas. Então, é um livro que você consegue entender e pensar sobre você na linguagem com o outro, né? Nessa linguagem cotidiana das abreviações, e das linguagens humanas também, né? Não só no coloquial, mas na sua linguagem de abreviar o outro, às vezes no silêncio você abrevia o outro, é. né? No calar você abrevia o outro. Então, silenciar o outro é uma abreviação muito Sim, indesejada, né? é. Então é um texto que você lê de diversas formas, depende muito do seu momento também, né? Para ver qual é o eco dele com você, né? Aham, Mas a primeira lida, né, do texto, ainda não o livro, né, foi me trazendo essas percepções, assim, o que é que Dani quer com esse verso, né, qual é nem sempre a gente tem essa clareza plena, né, do que a gente quer com uhum. o texto, né, mas a Sim, gente, mas eu sentia que ele estava muito em você, né, ele era muito a representação do seu verso, né, então isso é muito importante quando a gente entende que o livro ele é o prolongamento de quem está aham, escrevendo, né? Não é uma coisa é, que você, nossa, não tem nada a ver com ela, não, tem tudo a ver com ela, né? é. Então é essa forma. E é muito interessante você ter feito a capa, né? Você ter Uhum. pensado a capa, porque é um texto que ele pede muito entendimento para essa composição de capa. Então você estava pronta para esse lugar, né? Sim. Então eu acho que foi uma composição muito feliz no todo, Dani, Aham, na feitura dele por completo, porque a capa também nos leva a ler. sim. E, Ela já nos inclusive, né? conduz. Esse processo de criação da capa, tem umas duas curiosidades que eu fui lembrando aqui. Uma delas é que meu pai participou muito desse processo, porque quando eu comecei essa coisa, eu comecei pensando muito o conjunto, assim, né? Eu pensei, vou ter uma flor inteira e uma pétala caindo, né? Para mostrar o conjunto e a abreviatura dele. E meu pai olhou assim para mim, não. E meu pai, assim, ele não foi publicitário, talvez até porque na época que ele foi engenheiro, mas assim, ele é um engenheiro com uma mente muito assim publicitária, porque ele olhou assim, eu comecei a fazer essa pétala caindo, ele olhou assim, não, vai ser só a pétala, não mais nada. Aí eu olhei assim, e para ter bastante impacto, eu olhei assim, acho que é isso que estava faltando, assim, sabe? Essa síntese na capa, né? Não precisava do todo, era só aquilo ali para entender que se bastava, assim. Aí teve esse processo de procurar que pétala é essa, né? Então, assim, foi muito. Uhum.
Carol também participou um pouco disso, né? Fui testando algumas pétalas diferentes, para até encontrar uma pétala. E aí eu acho que antes dessa eu coloquei uma pétala vermelha de rosa também, Isso. né? E aí teve essa coisa que eu mandei para um grupo de amigas minhas, o que que vocês acham? Aí uma amiga falou comigo assim, mas você tem certeza que essa pétala é vermelha, né? Porque esse vermelho levava muito para esse lugar assim do romântico, né? Da pétala rosa em cima da cama, né? Do buquê de rosa. Aí eu falei, não, não é isso realmente. Mas que cor que eu vou achar essa pétala, né? E achei essa pétala que é meio pêssego, meio fogo assim Isso. também, né? E eu falei, não, essa. E aí quando eu mandei para Carol, eu mandei para ela e eu falei assim, eu não lembro o que que eu falei, mas eu lembro que você me falou assim, eu falei que eu te mandei já com aquela sensação de um sorriso, de ter percebido que eu encontrei essa resposta. Aí você falou, isso, se você sorriu, é porque é um sim, né? E aí, Uhum. com isso, até entrou um poema novo para o livro que ainda não tinha sido escrito, né? Que foi desse processo de trocar com essas minhas amigas, que uma delas falou, né? Que quando eu falei, o que que vocês entendem dessa capa? Ela falou assim, a pétala é a abreviatura da flor, né? Aí com isso nasceu um outro poema que eu vou até deu vontade de trazer aqui pra gente, que é Sinopses, né? Que eu chamei ele aqui, tá na Uhum. 72, Carol. Se vocês estiverem aí com o livro também. Né? Então eu coloquei aqui, Sinopse. a asa é a abreviatura do voo, o beijo é a abreviatura do desejo, o sol é a abreviatura do calor, a pétala é a abreviatura da flor. O nada é a abreviatura do torpor. A lágrima é a abreviatura da dor. O ponto é a abreviatura do fim e o sorriso é a abreviatura do sim. Né? Então, acho Uhum. que esse abreviatura do sim foi esse movimento que Carol me mostrou nessa coisa. Quando a gente encontra esse caminho, né, a gente sorri para ele, né? A gente percebe que agora fluiu, era isso que eu estava querendo aqui também, né? Então, foi muito gostoso, né, essa condução da Carol também, porque foi muito, não nesse lugar dela assim, ah, isso está certo, errado, mas assim, né, de me levar para sentir, é isso mesmo que você Uhum. quer, né? Agora você está satisfeita com isso, né? Então, assim, foi muito gostoso ter esse amparo, assim, essa troca também. E, e até essa liberdade da própria editora também. Posso acrescentar mais um poema? Pode, né? Então, assim, de ter essa abertura dessa condução, assim, também, né? Até tocou mais algumas coisas de curiosidade que eu listei aqui para a gente compartilhar, mas eu até queria ouvir de Albanice e Rosana, se vocês querem comentar alguma coisa, querem fazer alguma pergunta para mim ou para Carol também. Se quiserem, fiquem à vontade aí também. Não, só estou ouvindo aqui. Muito Tá bom, joia, querido. parabéns. Eu queria Ai, fazer um obrigada. comentário, Sim. Rosana. Oh, Carolina, Ana Carolina, eu Hum. sou psicólogo também, estudei em Recife, na Olha, Fafiri. na E essa Fafiri, semana fui da Fafiri também. foi, eu Olha. terminei em 93. Eu terminei em 96. Foi, Olha, tá Ai, vendo? gente. a E eu gente deve ter se sempre, esbarrado, então. deve ter sido. Eu sempre volto a Recife e esse final de semana eu estava lá e estava passando ali na ponte entre a Imperatriz e a Rua Nova. E assim, Eita. quando você estava falando de que a poesia surge, todo mundo é um escritor, eu vinha passando, tinha dois homens conversando, eu estava tentando me lembrar. Mas eles falaram uma coisa assim em relação ao rio, que estava fazendo Hum, muito calor, ele queria pular no rio para tomar banho. Mas minha como ele nossa. sabia que o rio estava poluído, ele não ia fazer. Aí eu ouvi aquele diálogo, isso até rimou a frase. Assim, às vezes a gente fala faz alguma colocação e dá uma rima, né? Aí você falando assim Sim. que às vezes a gente é um escritor que às vezes a gente nem se percebe, né? Já a gente tem que parar muito, tem que ficar muito em concentração para escrever, né? Mas às vezes a gente vai saindo coisas nos diálogos, uma coisa simples, mas que é uma rima. Então aí eu, Hum, na hora que você estava falando disso, que todo mundo é e que todo mundo pode escrever, né? Aí isso. ele falou assim de uma coisa tão simples, mas de uma rima que eu acho que eles nem se aperceberam que havia rima na fala deles. Como eu estava Pois é. próximo, era dois homens simples, falando do calor, falando do convite, dar o banho, mas também a consciência de não pular porque estava muito contaminado. Aí me lembrei disso. Que Tá muito legal. bom. E você mora Ah, onde hoje? eu moro em Paulo Afonso. Eu sou de Paulo É. Afonso. Meus pais são Ah, pernambucanos, casaram e vêm para cá. Aí ah, todos foram.
estudar em Recife, uns fizeram odontologia, todos estiveram lá. São 7, Ah, todos passaram pela capital. E depois foi tomar seu destino e eu voltei. Aí eu estou agora em Paulo Afonso, mas eu sempre volto para lá. Gosto muito de Recife. que maravilha. E Muito agora eu bom. sou professor do ensino médio, no ensino médio, filosofia. Que maravilha. Aí aprendo muito também com os alunos, né? Um aprendizado assim de mão Oh, dupla. Muito bom. Ah, exatamente. Parabéns pelo o diálogo aí, gostei muito. Tava Que quietinho aqui só maravilha. bebendo dessa fonte aí de sabedoria. Que maravilha. Que coincidência, né? A vida É, é um universo é recheado de coincidências. Eu acho fantástico verdade. isso. É, né, esses dois vêm, que já se cruzaram aí nos caminhos, vêm se cruzar aqui nos caminhos das palavras também, né? Estela Pois chegou aí, é. boa noite, Estela, né? Chegou a tempo ainda da gente partilhar. É, Rosana escreveu que está só escutando, absorvendo, amando o papo. Ah, Obrigada, querida. Né, a gente ainda vai papear mais um maravilha. pouquinho aqui também. É, Estela, se tiver alguma pergunta também, quiser, né, comentar aqui com a gente, também pode fazer, tá? Ou comentar alguma coisa que a gente estiver falando aqui. É, Carol, deu uma travadinha Oi? aqui para mim, mas você está ouvindo a gente aí? Não, Estou te que sua ouvindo. imagem deu uma travadinha aqui, mas agora voltou. Oi? Tá. Teve uma coisa que eu anotei aqui também de curiosidade desse processo, né? Até do título do livro também, que acho que também foi um processo importante para mim, assim, de libertação e entendimento, né? Que foi o acrescentar o breve no título também, o breve livro das abreviaturas, assim, né? Porque como eu falei, eu já tinha os poemas guardados ali daquele primeiro insight inicial, né? E eles ficaram lá Uhum. esperando a hora que eu tivesse um tempo de escrever o livro e tudo parasse para eu poder escrever, naquela ilusão que a gente tem, né? Não, quando as coisas estiverem tranquilas, eu vou escrever. E aí isso passou um tempão, e aí foi até um processo assim que no meu processo criativo tem sido importante, que às vezes essas chamadas externas assim, né? Então, na época eu vi uma chamada de uma editora que estava procurando textos para eu fazer uma plaquete, então tinha que ser até 10 poemas sobre, né, para poder enviar esse texto. E aí eu lembrei, acho que eu tenho uns 10 poemas desse assunto, pode ser a chance que eu estava esperando para poder escrever. E aí quando olhei para esses 10 poemas e me veio essa coisa, então, esse vai ser o breve livro das abreviaturas indesejáveis, né? Hum. E acabou não rolando com essa editora que primeiro fez essa plaquete, né? E que eu agradeço por não ter rolado, porque depois eu tive o tempo de aumentar o livro, né? E ter ele do tamanho que eu acho que ele realmente merecia ter, que é breve, mas não tão breve assim, Uhum. né? Mas eu acho que quando eu coloquei esse breve no título, isso me trouxe um alívio, assim, porque eu ficava assim, não, eu achava que eu tinha que ter muito texto para poder escrever esse livro, né? E quando eu olhei para esse breve, e é igual a Carol falou assim, o próprio tamanho dele ser pequenininho, então, assim, acho que a proposta toda dele é de brevemente falar as coisas, né? Isso, E isso. trazer, né? Então, assim, e eu acho que ele fala até dessa contradição que o livro fala, assim, também, né? Que eu até tenho um poema que eu falo, as contradições contraditórias, eu não sei, uma coisa de, né, assim, que a gente vive num mundo que é muito contraditório, né? E quando eu faço essa crítica das abreviaturas, não é só para quem está fora, é porque eu também abrevio as coisas muitas Sim, vezes, né? Sejam isso. as palavras, sejam os atos, né? Então, assim, a gente vive num tempo que é muito contraditório. A gente quer ter mais tempo para umas coisas, mas a gente também não quer parar para poder viver isso. Então, assim, né? Então, eu estou falando de um livro que é curtinho, mas que o título é gigante. Então, assim, eu acho que fez sentido para mim lidar com isso, né? E aí esse breve vem se repetindo várias vezes no livro também, né? Quando eu falo do breve prefácio, então foi uma coisa que foi, a gente pode falar, né, dessa marca da brevidade da comunicação, isso não significa que a gente precisa ser superficial na linguagem, né? Então, assim, tudo isso foi se costurando aos poucos, assim, quando eu fui encaixando essas pecinhas aí, né? Isso. É... Tem um poema que eu queria ler, do seu, Aham. que é Feitiço. Breve, Uhum. mais profundo, exatamente. Deixa eu ver onde é que está aqui o feitiço, tinha separado ele.
que eu Tá acho que ele na também... 29. 29, acho que é. Isso, 29, isso mesmo. É. Que diz assim: de nada adianta abreviar palavras e acelerar imagens. O tempo é traiçoeiro. Quanto mais se tenta vencê-lo, mais rápido ele escorre. Quanto mais se tenta segurá-lo, mais ele escapa pelas frestas que se abrem entre os dedos e as teclas, né? Então, você traz essa leitura muito contemporânea, né, também, e eu acho que isso também é uma forma, a comunicação, né? Você traz um lugar, Dani, da gente pensar nisso, né? Como era a comunicação antes de nós, né? Dos avós, né? Então, eu tive uma comunicação sem abreviar nada. Uhum. Eu tinha um tempo de lonjuras de conversa, né? Então, as pessoas estão perdendo suas lonjuras de prosa, né? Elas estão muito abreviadas para poder dar conta de tudo. É uma coisa muito... É um ritmo muito acelerado que as pessoas também estão se impondo, né? Para poder dar conta de tudo. Então, é trabalho, é casa, é filhos, é tudo que envolve essa história de estar neste mundo, neste tempo, né? Então, você me fez lembrar das minhas lonjuras de conversa, né? E de como eu prezo por elas, né? Como essas lonjuras me são importantes até hoje. É óbvio que a gente não quer lonjuras com todo mundo, a gente tem lonjuras com os nossos afetos, com as pessoas que a gente tem bem-querência, né? Sim. Mas o tempo de longura da comunicação, com a própria comunicação particular, singular, né? O seu livro também traz isso, traz essa perspectiva dessa história dentro da comunicação. Então, como era isso antes, né? Como é que isso começou? Uhum. Quando é que as pessoas começaram a se abreviar? Como é que as pessoas começaram a se diminuir no diálogo, né? E ao mesmo tempo que Uhum. se diminui, pede tanto, né? Exige tanto, exige mais, né? Então, e se diz pouco, mas se quer mais, né? Então, Sim. é muito interessante, Dani. É um texto para muitas, infinitas leituras, que a gente pode usar dentro do processo terapêutico, né? Eu Uhum. já li um poema seu dentro do processo terapêutico, que a gente pode usar para o amigo, para o irmão, né? Pessoas que estão vivendo abreviações na própria vida, né? Sim. Tem momentos que é preciso se abreviar, né? Você não pode se alongar numa história que te machuca, que te dói. Então, É. às vezes, então tem muito campo, tem muita linha, tem É. muito novelo para a gente. Ele não se fixa num ponto de questão, né? É um livro que ele se abre em muitas. Basta você ler, e a cada dia que você lê, você encontra uma abreviatura diferente, uma longura diferente. Mas eu acho que ele faz esse contraponto com as lonjuras também, né? Com Sim. esticar, com alongar, né? E da necessidade de também ser lonjura, né? De também se É. fazer lonjura no outro. Mas você só percebe isso quando você se abrevia, né? Sim. Se, Senão você não percebe esses dois lados, essas duas perspectivas. Então é muito bacana, assim, é muito interessante, né? Muito interessante Uhum. ler, reler, triler, né? Ver essa pétala que nos pousa. Tem uma sombrinha, né? Tem um Uhum. reflexo ali embaixo da pétala que parece também uma pétala que parece um rosto, ela tem múltiplas perspectivas, né? Sim. E, e nos leva para muitas intenções, com a palavra, com a escrita e com a temática também, que é múltipla, né? Sim. É curioso isso que você foi falando, assim, né? Porque realmente vai abrindo muitos espaços, assim, para conversas, né? Igual você falou, né? Dessas lonjuras, né? De outros tempos. Eu já vi muita gente falando, assim, né? De ter usado o livro para conversar com os filhos, né? Sobre esses espaços de comunicação que hoje em dia, né? A gente está numa geração que está nessa transição, né? Então, assim, essa Isso. geração que vem agora já incorpora muito essa abreviatura como um lugar comum, Como né? É linguagem. assim que se fala, né? E talvez não tenha tanto esse olhar crítico, né?
que a gente ainda tem, assim, de perceber até que limite vai isso aqui, né? Até onde eu posso abreviar, né? Até onde que isso é entendível para o outro ou não, né? Então, assim, já vi de professoras conversando com os alunos, né? Então, assim, são muitas possibilidades de uma conversa que tem muitos desdobramentos mesmo, né? Quando você foi lendo esse poema de novo, né? Eu fui lembrando também até de uma coisa que me deu vontade de acrescentar depois que o livro já estava pronto, que é essa aceleração dos áudios que a gente faz hoje, né? Acho isso muito maluco, assim, né? Você ouvir a Isso, pessoa muito. acelerado, depois você vai encontrar com a pessoa, você fica ali aflita, você vê a pessoa aflita porque a pessoa está no ritmo dela normal e você quer acelerar ela na vida real. Só que, né, tipo assim, cadê esse nosso respeito pelo tempo do outro, pelo ritmo do Isso, outro, né? Que limite é esse, né? isso, Para exatamente. chegar, Você né, vai acelerar para no final, o que que vai acontecer com tanta aceleração, né? O que que eu vou ganhar de tempo? Nada, porque a gente não usa esse tempo, a gente só ocupa ele com mais coisas, né? Isso, isso. Uma coisa que você trouxe agora, Dani, uma coisa é ter memória de lonjuras que essa geração de hoje não tem, né? Uhum. Então, eles nascem já dentro dessa composição da rapidez, do acelerado, né? É. E aí, isso é muito complexo para a vida, né? Isso é um circuito, e de fato é uma leitura para a família, né? Uma leitura para se cada um com seu celular, dentro do contexto família, né? Cada um com as suas abreviaturas da própria vida, né? Às vezes num É. jantar, tá cada um, a gente vê muito isso em restaurante, né? A gente vê uma família, cada um com o celular ali, a proposta é um almoço de família, né? E as pessoas, mas isso tá entrando no circuito muito de não se perceber, né? É. Que aí é que eu É. acho complexo, assim, não reconhece que é danoso, que é perigoso, né? Entra num circuito Uhum. de cotidiano, de rotina, né? Então, quando você não tem essa memória antes, você é rotina, é comum, é esse o traço. É. Mas é um texto que traz o adulto para levar para esse adolescente, para essa criança. As crianças também estão abreviando muito, né? Uhum. Então, é o sentido do qual é a importância do abreviar e qual é o malefício do abreviar, né? É. É. Eu acho que não tem só coisas ruins em abreviar, né? Sim. Há necessidade de se abreviar. Mas é um texto que ele leva a gente para vários lugares. Ele não é um terreno único, né? Mas ele Uhum. nos conduz a várias leituras, ideias, intenções, memórias, né? Da própria história. Então é muito bacana, assim, é Uhum. muito provocativo, Dani. Eu acho que ele nos Sim. provoca muito. Eu acho que essa é a intenção da literatura, nos provocar, né? É Aham. tirar a gente do lugar comum, é tirar a gente do nosso eixo, né? Sim. E aí você acertou muito bem com essa. Ai, obrigada, querida. E você foi falando, eu fui lembrando também do meu pós-fácil, né? Que foi o finalzinho que eu fiz ali, porque ao mesmo tempo que eu fui fazendo esse lugar, né, de criticar essas abreviaturas, teve as horas que eu também usei essas abreviaturas ao meu favor, né? Então, que é isso que você falou, né? Tem um lado bom da abreviatura, que inclusive pode ser muito poético, né? Pode ser um lugar de Isso. abertura, assim, de interpretações, né? Tem alguns poemas que brincam com isso, né? E no final eu coloquei assim, né? Que eu acho que foi o meu meia-culpa, assim, né, para poder arrematar tudo assim, né, tipo, como se eu tivesse que me justificar, mas não foi. Para mim foi uma justificativa interna mesmo, assim, uma pazinha no coração que foi, né, se é para abreviar, que seja em nome da poesia, né, então, assim, vamos abreviar É, por uma boa causa também, né. E isso. quando você foi falando aí também, Carol, quando você traz essa palavra lonjuras, né, um autor, né, que me lembra muito esse lonjuras e que eu sei que também te toca seu coração, que a gente brinca, a gente nós somos netas deles, né, inclusive a gente estava falando de gestar livros, é um outro livro que eu estou gestando há muito tempo também, que tem a ver com o Manuel aqui também, que, né, fiquei até pensando assim, nossa, tem que concluir esse livro também, né, e para mim, essa etapa de conclusão foi uma etapa difícil, assim, também. Eu acho que às vezes as pessoas querem muito saber como é que começou o livro, mas eu acho que para mim foi mais difícil foi terminar o livro, assim, Uhum. sabe? Porque é difícil, assim, também abandonar, falar assim, não, agora vocês estão prontas, né? Tipo, não tenho mais nada para Sim, mexer, nada para acrescentar. Mas esse lugar também de desapego, né? De falar assim, se eu não der
esse ponto final aqui no livro, né? Ele não vai ganhar o mundo, ele não vai ganhar o leitor, ele não vai poder, né, exercer esse lugar de troca com o outro também, né? Desse lugar de abertura de portas e janelas que às vezes vão levando paisagens diferentes, como diz o Bartô, né? Nos seus textos tão bonitos assim também, né? E eu acho que eu até te contei, né, Carol, assim, que teve um momento, porque como ao mesmo tempo foi bom, mas também foi um pouco, me deixou nesse lugar de conforto, assim, a própria editora me permitiu fazer algumas edições enquanto o livro já estava com eles lá também. Então chegou uma hora que eu falei assim, Daniela, você tem que parar, porque senão esse livro não vai para a gráfica, e já está até vendido e tal, né? Você tem que parar. E aí eu escrevi uma carta para o livro, né? Eu escrevi uma carta, né, conversando com o livro mesmo, falando, né, né, que eu tinha feito o melhor que eu conseguia até aquele momento, né, que eu entendia que agora era a hora dele ganhar o mundo, né, mas esse processo também de despedida e de aceitação do que, né, o que eu fiz hoje foi o melhor que eu tinha até esse momento. Pode ser que depois, e realmente depois surgiram outras ideias, outras palavras, outras coisas que até poderiam ter entrado no livro, assim, mas se ele tivesse ficado pronto naquele momento, né, não, ele não seria um livro, né? E para ser um livro tem que ter esse ponto final, assim, né? Então, esse desapego também é um exercício importante, assim, né? E, Muito. é, Senão ele e não eu, nasce. pois é, nessa a hora do parto, né? Que não é à toa que é Isso, chamada isso. hora do parto, né? Que é dolorida, mas é importante, É. né? Essa coragem de largar, né? E de vê-lo no mundo. Às vezes De vê-lo no mundo, que também dá essa aflição, né? Porque acho que muito dá. dessa insegurança também de ficar lapidando eternamente tem a ver isso, mas e se depois alguém achar um erro, e se alguém fizer uma crítica, né? Então, assim, também aceitar isso, assim, né? De que Isso, agora foi, né? E assim, o que é do outro é do outro, que eu tinha, isso, o meu processo era meu, com as minhas palavras, e né, agora elas estão no movimento que eu posso colocar no mundo, né? isso. E essa tranquilidade de como o livro pousa no outro é muito interessante, Dani, porque às Ah, vezes a gente se preocupa tanto de como vai chegar, de como vai ecoar, e às vezes existem várias questões que fazem com que a crítica, que ela tem que ser absurdamente muito bem absorvida por nós, né? uhum. Porque como o livro impacta no outro, não nos cabe mais, né? A gente já não É, tem mais esse poder, né? Porque vai depender de várias questões, né? Vai depender do momento da pessoa, que é o momento que ela leu, se é um momento que ela leu uma história que mexeu com ela além do que ela imaginava, e aí ela vai criticar por uma outra questão. Não é porque, às vezes, de fato, o livro ele não tem uma boa potência, né? Tem tudo, tem uhum. muita coisa, né? Sim, E aí, mas é preciso arriscar. Esse parto ele não pode se prolongar, às vezes, além, porque traz prejuízo para o texto, né? sim, sim, Assim como um parto que se prolonga além do momento traz prejuízo para o verdade. bebê, dá prejuízo para a mãe. É, Então, é preciso aprender a se desapegar daquele período de apego, porque é apego, né? Às vezes, quando você está no uhum. final de um texto, você é dia e noite, você dorme e acorda, você anda e lembra, você É, vê uma coisa, é um movimento muito de apropriação, né? De sim. pertencimento àquilo que está sendo escrito. E aí, quando chega a hora de você entregar, e tem esse processo de desmame mesmo, né? De entrega, É. e que eu Aham. acho lindo, eu acho fantástico. E tem também o luto, né? Quando termina, você Uhum. passa o tempo. Então, é um movimento muito louco, né? Mas ele é É. muito maravilhoso, assim, ele traz uma. A Estrela está escrevendo bastante coisa bacana aqui também. Aham. E ele traz essa coisa do humano, né? Do humano que se diz Sim. na palavra. Então, é muita vida envolvida, é muito. E a gente nunca vai encontrar esse tempo. Aí eu preciso de 6 meses de pausa na Uhum. vida. Tem autores que É. conseguem essa proeza, né? É. É. Principalmente quem é escritor de romance, que realmente precisa de um tempo Uhum. de maior afastamento. Eu lembro que a Gualusa diz que ele passa 6 meses com a família, 6 meses só com ele, Aham. depois de um romance, né? Porque a Aham. interferência impede muito essa. O romance ele exige muito, né? Porque é Sim. um personagem que ele é uma história longa, é uma história que pede muito.
mas é esse movimento da entrega mesmo, que às vezes você vai se... e às vezes a necessidade de colocar mais, você impede que o livro voe do jeito que ele tinha que nascer. É. Né? Então, Eu acho que tem uma coisa também, assim, de ouvir as palavras, né, Carol, assim, de quando elas vão serenando, assim, né, de entender o que que é o pedido da palavra e o que que é a nossa voz crítica, né, que na verdade está ali isso, procurando fio, cabelo em ovo, né, que não existe, né, isso, assim, né, mas a isso, palavra a gente percebe quando ela serena, assim, quando ela fala assim, não, cheguei aqui no meu lugar, né, eu tô aqui, tô isso, isso, pronta, né, para nascer. isso. Me permita, né? Me deixe É, ir. sim, e para isso a Mas, gente tem que ter esse silenciamento interno, né? Senão a gente não consegue diferenciar uma voz da outra também. Acho que é um isso, movimento importante, assim, também, né? Você estava até falando essa exatamente. coisa do nascimento do romance, da poesia também, né? E eu até me lembrei de um poema que tem da Ana Martins Marques, que ela fala um pouco isso também, né? Desse lugar de quem escreve uma coisa, quem escreve outra também. Como que às vezes os tempos são diferentes, né? Mas também Isso, como que cada um, né, encontra uma visão diferente, importante ali para esse universo também, né? Eu fiquei com exatamente. vontade, Carol, de quando a gente falou essa coisa da longura, de ler aqui também que é um dos primeiros aqui, que é um breve manifesto. É o primeiro, na verdade. Que fala um Sim. pouco de Manuel aqui também, lá na página 15. Né? Então, um breve manifesto. Hum, Abreviar, encurtar que nada. Eufemismo puro. Mera pulsão de corte. Desejo de sair por aí ceifando a língua portuguesa. Em pleno império dos chats e apps, tentar conter o avanço das siglas seria o mesmo que carregar a água na peneira tal qual o menino Peralta? Talvez. Mas nela carrego também a convicção de não caminhar sozinha em meus despropósitos. Alguns hão de dizer que sou purista, outros antiquada, demodê, ou como diriam os mais jovens, cringe. Prefiro me imaginar uma idealista, uma ativista em prol das espécies raras, uma defensora das palavras ameaçadas de extinção e, por que não, poeta, né? Então, assim, foi esse manifesto de abertura aqui do livro, né? Que foi a minha homenagem também a Manuel de Barros, também, esse menino aí que carrega a água na peneira, na né? peneira. E que tanto me emociona, né? Imaginar essa cena dele, né? Isso, isso. Acho que o Manuel, ele nos prepara para a poesia, né? Ele nos banha nesse mar, nesse Uhum. rio, né? Tão diferente, né? De uma linguagem tão incomum, né? Eu imagino que também ele tinha vários sacos de pão, várias coisas assim para poder criar, É, né? Ter essa terra de imaginação. Então é muito interessante, né? E a forma como você vai se dizendo no livro também, porque você também vai se descortinando enquanto escreve, né? Então isso uhum, é o uhum, seu manifesto, de fato, né? Um livro é um manifesto nosso, né? A palavra é, é um manifesto. Mas eu acho muito bacana quando a gente consegue aqui estar numa roda, né? Numa roda de gente que se dedica a ouvir a palavra, a tecer a palavra, né? A tentar ser costureiro e costureira desse lugar, né? Então é muito bacana falar uhum. sobre a escrita, é muito interessante a gente sentar e tecer sobre como escrevem, como os livros nascem dentro da gente, como é que eles brotam da gente, né? E entender que é um processo Uhum, de processo, não tem mágica, não tem a coisa do que facilidade, sim, né? Mas é algo sofrido às é, vezes, mas é muito bonito, é muito é. maravilhoso, assim, é uma sensação muito maravilhosa receber o livro, né, Dani? Quando a gente recebe o livro da editora Minha Nossa. Sim, é uma delícia. Você esqueça tudo do dia, porque você só consegue ficar ali lambendo a cria, né? E ficar É, de olho em tudo é muito maravilhoso, é. assim. Ô, Carol, e você É, estava falando desse luto aí também, né, de parir o livro, e aí até por coincidência, eu estava conversando até com a Rosana aqui mesmo, lembrei de um texto do Osho que fala dessa coisa do luto, né, de quando a gente dá vida a uma obra de arte, assim, ele fala muito desse lugar, assim, que
A mãe, quando pare o bebê, ela ainda tem a vantagem de ter o bebê ali ainda trocando com ela depois de parir, né? E aquela dor ali do vazio que fica, do espaço que saiu, que não tem mais o bebê, a gente vai esquecendo um pouco dela porque a gente está ali cuidando daquele bebê. Mas quando a gente para uma obra de arte, né? É só a gente e a obra que ao mesmo tempo não precisa mais do nosso cuidado, né? É uma obra que já nasce Isso. viva, já nasce inteira, assim, né? Então você também é um momento assim, acho que ainda mais drástico, né? Você fala assim, o que que eu vou fazer com esse tempo que sobrou? O que que eu vou fazer com esse espaço? O que que eu vou fazer com aquelas trocas que eu ficava com aquela palavra e agora eu não tenho mais isso aqui para ouvir, né? Isso, exatamente. É, É Ela muito escreveu semelhante o umas processo. coisas aqui pra gente também. É. Ah, desculpa, Carol, estava falando. Não, é muito semelhante, de fato, né? Porque já nasce Uhum. pronto, não depende mais da gente para nada, né? É. E nasce para o outro, não nasce para a gente. É muito interessante isso, né? Aham. Sim, Porque é. é nosso enquanto gestação, né? Eu Uhum. sinto que pariu já, já, já é uma guarda compartilhada, né? Já não é uma guarda É unilateral. verdade. Então, Ah. é aprender a dividir, é aprender a somar, né? E tem autores que eles são absurdamente ciumentos com as obras. Eu acho muito interessante isso, né? E tem Ah. autores que eu conheci aqui que eles não conseguem conversar sobre a obra. Aham. Não consigo, não consigo, não me Ah. chame, não vou para a escola, não vou para canto nenhum, porque é meu, só consigo falar enquanto meu, não consigo falar enquanto do outro, né? Então, Aham. tem autores que eles não gostam dessa prosa, assim, prosear Aham. sobre o feitio do livro, é muito interessante. Isso eu vi muito aqui, né? Como aqui a efervescência é muito grande assim dos autores que a gente só lê, né? E aqui a gente encontra, Sim. esbarra com eles, Aham. né? É. E aí você encontra assim uma conversa ou outra dessa. Então tem uma autora aqui que ela é infanto juvenil, e aí teve um encontro de várias, né? De vários autores que qual é o grande propósito das editoras de infanto juvenil? É que as escolas adotem o seu livro, né? E aí Sim. você é convidado para as escolas para falar. É uma delícia, eu amo de paixão, assim, Aham. adoro. E ouvir das crianças como elas leram o livro, o que é que elas entenderam, Aham. coisas que elas descobriram que eu Sim. nem imaginei. É. E aí estava nessa roda, nessa palestra, e essa autora disse: Eu não suporto. Ela foi muito honesta, né? Foi. É. Porque é um sacrifício doar para a editora meu livro. Aham. Mas eu dependo disso, é meu ofício. É. Mas É. se eu vou conversar com alguém, é como se ele não fosse mais só meu, e aí eu não dou conta. Aham. É louco pensar nisso, né, Dani? Porque É. a gente vive isso num período pequeno depois da gestação, assim, mas tem que Sim, passar. sim. É. Então, se a coisa perdura, carece aí de um cuidado maior. Mas eu Olhar para isso, né? achei muito É. interessante. É. E aí você foi falando, você até foi pensando que para ela também não deve ser muito fácil esse processo da ilustração, né? Porque também Isso, é um outro autor interpretando a sua história ali também, né? E assim, o Infanto Juvenil tem perfeito, muito isso da imagem, né? perfeito, Dani. Eu só tive uma experiência não legal com ilustração. As outras todas Uhum. são muito bacanas, assim. E é muito maravilhoso você ler, você receber como o outro leu, né? Sim, Porque, na é. verdade, a ilustração ela não reproduz o seu escrito, né? Ela Uhum. vai, é uma outra história que soma-se à sua, né? É. E aí você precisa dar espaço para ela chegar, você precisa dar espaço Uhum. para ela participar dessa roda, né? Mas É. tem autor que é muito cri-cri com ilustração. Não era assim, não foi assim que eu pensei, não foi assim que eu imaginei, né? É. Claro que você vai sugerir alguma coisa que às vezes está muito longe da sua ideia, né? Sim, sim. Mas é se abrir, escrever é se abrir para o outro, É. né? Então você senão você não consegue, você não libera, né? Uhum. Para o É. outro cuidar. É como aquela mãe que só quer cuidar do pai, ou a mãe que quer cuidar sozinho do filho, que não É. deixa ninguém cuidar, né? Então, É. tem muitos traços semelhantes com maternagem, com paternidade, Sim. né?
tem muitos movimentos de semelhança, né? De gestação, de parir, de doar, de ver o outro no mundo, de não conseguir ver, de dividir, não dividir, de abreviar, de alongar, né? Mas é maravilhoso, gente. É um Uhum. exercício que eu recomendo muito, né? Mesmo que você não É. tenha pretensão de publicar, você não Sim, tenha sim. pretensão de ser um autor, de entrar no universo editorial, mas é um exercício muito bacana para a vida, assim, né? Para você Uhum. ouvir sua própria Sim. história, para você ouvir suas abreviações, né? É, Ouvir a gente aprende muito, né? As histórias que a gente vai, com a história que a gente vai contando, que a gente vai, todo esse processo, né, traz muitos aprendizados, né, cara? muito, muito. A Estela comentou aqui, ainda não publiquei, mas consigo sentir a sensação de só ouvir vocês falarem. Algumas vezes não se sentem a vontade em falar sobre o que viveu, registrou. Acho que por isso as obras anônimas também, né? Um outro lugar aí também, né? Ver se Isso, não, não os assinar isso aí pseudônimos, também, né? isso tem os É, pseudônimos, né? Tem pessoas que de fato não querem ser aham, reconhecidas, né? Que é uma uhum, lenda, é, né? Eu acho muito interessante também. É verdade, Estela. é. Ela pergunta aqui se E ao você tem mesmo um tempo, livro em assim, porque formato. tem muito isso, assim, de obras que vão muito... Diz, Dani. Desculpa, cara, eu te cortei. É porque a Não, eu Estela ia falar colocou assim, aqui que você porque tem. tem esse lugar também, assim, de quanto mais próxima, né, com a biografia, às vezes mais tem esse lugar, assim, de querer se esconder, né? Mas a gente sempre, essa coisa da palavra, né, por mais que você esteja contando ali uma história que às vezes não tem nada a ver com sua biografia, né, com o que você está contando, às vezes até desse universo muito da imaginação, né, da fábula ali também. Nisso. A gente sempre está se mostrando também na hora da escrita, né? Sempre, Então, assim, não tem muito como sempre. fugir. Por isso, eu acho que é um Não, processo de coragem, né? Publicar. é, é um processo de coragem, exatamente, né? Então, traços seus vão no texto, não tem como, é você escrevendo. Isso Uhum. tem que ficar muito tranquilo para quem escreve, porque se você quiser poldar muito também, você não consegue ser fiel ao que veio, né? A imagem que chegou, a história que É. está a fim de brotar, né? Mas a Estela perguntou se você tem um livro em formato digital, era isso que eu estava lendo aqui, foi uma das Ah, perguntas dela. eu não chegou aqui para mim, não. Agora que eu. Em breve teremos. É outra etapa aqui que eu tô para colocar aí lá no digital. Em breve, logo, logo, logo a gente vai ter. Até queria já ter trazido para essa conversa de hoje, mas em breve a gente vai ter também. Tem pessoas pedindo Olha que às aí. vezes estão longe, ou, né? Tem algumas possibilidades. E logo, logo eu conto dessa novidade para vocês. Eu tenho, olha, É, consegui Olha, autografado. Não foi Dani que Dani fez um foi. curso e a gente comprou. Não foi muito bom Ai, o que bom, livro. querido. Agora, uma coisa que eu queria também falar, quando vocês estavam falando, é assim, que os adolescentes têm uma pressa muito grande. Na sala de aula, se a gente não der uma aula rápida ou muito dinâmica, eles ficam ali 20 minutos, depois se dispersam e ficam nos seus celulares. É uma briga, a gente com eles para tomar os celulares, eles guardarem, senão. Mas assim, e também há um estranhamento, até nos adultos. Ultimamente eu tenho ouvido assim, pessoas que correm, eu fiz 3 km, eu fiz 15 km. Assim, é o quê? 15 quilômetros? Tanta gente, e é pessoas adultas, É, então assim que já é. vai, sabe como dizer quilômetro, quilômetro, andei tantos quilômetros. Não, km agora, é bem abreviado, que é um estranhamento. Então, às vezes, a Ah, gente fala as coisas sem muito se aperceber e vai. Não é só dos adolescentes, os adultos também estão indo nessa onda dessa abreviatura de ser mais rápido, ser entendível. Então, muito interessante. Eu também eu que abri também o microfone, Ana Caroline. Você disse que também faz muito contação de história, né? Você fez curso, dá curso, como é essa sua eu, interação? E eu você dei também dá curso. assistência a quem escreve, de orientar. Você é uma Então, mentora. Como é que. Fala aí um pouquinho para mim, por favor. é, eu, a formação de contadores de história eu faço desde 2003, ou desde Hum, 2001. Vai completar 23 anos. E vai nascer um livro agora, no próximo mês, no dia 9 aham. de novembro, chamado Casa de Pétalas,
um livro lúdico, teórico, poético sobre contação de história. Então, ele vai falar de toda essa minha trajetória de 23 anos nessa costura de formação para contadores, né? Uma formação de 1 ano, que foi feito muito tempo de forma presencial em Recife, e agora a cidade de forma virtual, né? Tem gente do país inteiro fazendo. E também faço formação de escrita e de preparação de texto, né? Quando a pessoa já tem um texto pronto e pede uma avaliação, é o que eu faço com as editoras aqui. As editoras pedem meu parecer, né? O parecer o parecerista, né? Que lê uma história que foi brevemente, né? Previamente avaliada como possível de ser publicada pela editora, ela precisa ter um parecer para ver se de fato está tudo de acordo, né? Então é esse processo, assim. Faço essas costuras também, né? Mas tem curso de formação. Depois eu mando sempre para a Dani, né, Dani, quando abre as Sim, formações, sim. ela Depois acompanha a Carol mandar também para você. nas redes dela, né, Carol? Isso, Ana Carolina Lemos, aí você É, consegue, quando eu começo a fazer os cursos, as oficial Ana Carolina oficinas, Lemos. É. isso. É no Instagram, arroba Ana É, Carolina Lemos. é, Ou isso, em É outra. oficial, né? Oficial Ana Carolina Lemos, né, Carol? Começa com isso, oficial, né? Seu arroba arroba. oficial Ana Carolina Lemos. Isso. Aí você vê lá, quando eu começo os cursos. Certo. Vou lhe Oba. acompanhar para E olhar também já lá. estou doida para Pronto. conhecer o Casa de Pétalas aí também. Ai, também ainda não chegou. Pense, esse é outro Aham. sofrimento de quem escreve. É, essa parte, né, de ficar guardando o livro para ter ele em mãos é muito gostosa também, mas dá essa afliçãozinha. Vai chegar para a semana eu estou É, recebendo. ai, que bom. Esse livro eu passei 20 e tantos anos escrevendo. Eu Pois comecei é. a escrever no primeiro ano que eu dei minha primeira formação de contação de história. Aham, tá E vendo? aí É ele, muito legal isso, né? e aí São ele ia nascer na. gestações paralelas, né? Não é só uma por vez. Isso, isso. E foi fantástico, porque a cada ano eu ia acrescentando outros capítulos, Uhum. e aí ele já está pronto, já Carol, nasceu. você pode contar pra gente por que Casa de Pétalas? Ou só lendo o livro? Eu sonhei com esse título, eu sonho muito com as histórias, eu sonho com Aham. trecho, eu sonho com personagem, eu leio muito, eu leio todos os dias. Eu tenho o hábito de sempre, antes de dormir, ler. Então eu vou povoando meu imaginário, né? O meu inconsciente ele fica Aham. farto. E aí, para mim, eu sonhei com essa casa de pétalas, eu imaginei uma casa ela, feita de pétalas. E dessa graça dessa casa de morada, né? Dessa estrutura casa, mas que precisa ter delicadeza. A pétala é a delicadeza da casa, né? Então não é uma casa frágil, Uhum. é uma casa com delicadezas. Então você, para se destinar a contar a história, você precisa abrir suas delicadezas para que você possa fazer parceria com a história, entender qual é a história que te toca, qual é a história que te convida a ser contada, né? Contar a história também é o mesmo ritual da escrita, é um ritual, né? Não se pega um Uhum. livro na prateleira, como muitas escolas às vezes têm o hábito de fazer isso, não se prepara, né? Não se tem um tempo de enamoramento Uhum. com aquela história, até para saber que aquela história mexe com você, né? Que ela pode mexer Sim. com você, ela tende a mexer com você, dependendo do enredo dela. Eu já vi professoras contando histórias, chorando no meio da história porque não tinham lido antes, né? E aí você oferta para a Uhum. criança um desconforto que é seu. Então é importante que você Sim. entre em contato com seus desconfortos antes de levar, né? Então é falar muito dessa delicadeza, desse encontro. Conto muito também da minha trajetória com a palavra, com a escrita. É um livro que tem histórias também minhas, tem um capítulo que é chá de histórias, então tem umas 6, 7 histórias para ser contadas. E, e é uma forma de falar desse lugar lúdico, teórico e poético, né? Uhum. Preciso se preparar para contar a Sim. história, preciso É. entender qual é esse circuito, quais são suas habilidades, o que é que você conhece delas, o que é que você desconhece, né? E aí você vai estruturando a sua casa que precisa de uma base, né? Que precisa ter janelas, precisa ter portas, você precisa conhecer seus cômodos, né? Então é sempre brincando com esse traço dessa casa enquanto estrutura
né? Mas que precisa ter delicadezas para que o outro possa chegar, né? Você não conta só para você, né? Você conta para o outro. Então, É. prepare para isso, né? Cuide de você primeiro, né? Reconheça as suas pétalas e a sua base, né? Para poder acolher o outro. É sempre no movimento do se preparar, do se entregar, do se ouvir, né? Do se atentar para as próprias palavras, né? E entender que as histórias mexem profundamente com a gente, né? No processo terapêutico, eu utilizo basicamente as narrativas, né? Então, é impressionante como toca, né? Como existe essa conexão entre a literatura humana com a literatura, né? Essa perspectiva, essa troca, essa possibilidade de se dizer através de personagens, de enredos, de dramas, de tramas, né? Com criança é maravilhoso. É. Eu lembro de uma menina que eu atendi que ela disse assim, essa história parece com a minha. E era uma história de bruxa. Mas só parece. E ela achou o máximo falar daquela bruxa, né? E fazer associações de que quando a mãe esquecia a chave do carro, a mãe parecia uma bruxa. E ela começou a imitar essa mãe. E aí essa coisa do parece com o que é meu, né? Me deixa mais aberto para falar sobre, né? Não posso chegar aqui dizendo que a minha mãe é uma bruxa, né? Mas a história fala, ela parece com a minha mãe. Então, é muito bacana, é muito fabuloso, assim, o poder das histórias, né? Como elas podem abrir terrenos dentro da gente, né? Sim. Tanto as histórias contadas como as histórias escritas. Assim. Quem conta e quem escreve, né? Tem essa possibilidade. Ai, Mas é muito isso, Dani. bom. Essa Delícia, Carol. Tava até olhando aqui, né? A gente já estamos quase 15 para as 9 aqui, mas passou tão rápido, né? Esse tempo aqui. passou. Tirando Foi aquele muito início bacana. tumultuado. Acho que aqui ficou muito mais acomodada a gente, né? Ficou, ficamos mais confortáveis, né? Devia ter ouvido ficamos minha mais em intenção desde o casa. início, ter feito. Ai, que bom. Muito Maravilha, obrigada, Carol, adorei. mais uma vez, né, por essa troca. É Obrigada, sempre muito Dani. gostoso poder trocar, tecer com você, né? Sempre aprendo e me encanto muito com esse movimento. Agradecer também Rosana, Albanice e Estela, que ficaram aqui com a gente, também fizeram essa Isso. companhia, essas trocas, né? Dani, Alguém quer comentar, falar Rosana, alguma coisa aqui? Diga, Rosana. Dani, é só para agradecer, eu achei assim, uma delícia. Várias dúvidas minhas assim, sobre criação, me senti representada várias vezes, assim, questão da gente se expor, assim, é muito legal ouvir vocês falando isso, e a gente fica muito sensível ver pessoas que têm um caminho já tão longo falando isso, é muito importante. E agradecer, vocês podiam fazer mais, hein? Eu ia adorar. Maravilha. É. Maravilha, Rosana. Super obrigada. Obrigada. Boa noite, parabéns, Dani. Ana Carolina, vou todos Obrigada, seguindo já, viu? Albanice. Muito fica melhor Maravilha. agora a gente vendo todo mundo, não fica só quando tá lá no Instagram, só É, as duas conversas, a gente interage pouco, aqui é uma conversa mais em tempo real, foi muito bom. O verdade. aprendizado também foi muito. E ver Dani assim, Maravilha. toda contente com esse filhote assim, já crescendo, se desapegando, né, Dani? É bom para a gente, quando começar também a fazer nossas produções, a Agora eu gente tô precisando vê que falar os dos outros, outros todo que estão mundo aqui passa, né? Porque também. a gente acha que é um estranhamento. Se É, acontece isso comigo, não, acontece com todo mundo, então não se É, preocupe, não. Foi é, muito isso. bom, é. parabéns. Gostei muito. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Estela mandou parabéns aqui, agradeceu também. É, vamos fechar com algum poema, Carol? Vamos. Eu Quer queria escolher um fechar pra com gente aí? eu quero terminar com serventias. Sim. Acho essa palavra serventias linda, Você serventia. sabe que ela veio do Márcio, né? Não A tenho gente, dúvida. naquele curso, ele pediu qual a serventia da escrita. Foi daqui, mais ou menos de lá Isso, que nasceu. isso. E você trouxe na pluralidade, né? Você trouxe o plural para É, ela. é. Para fazer dos braços asas, escrevo. Para desatar os novelos internos,
Escrevo. Para respirar sem máscaras? Escrevo. Para trazer o alto amor de volta em 7 dias? Escrevo. Para guardar no bolso um olhar? Escrevo. Para carregar rios e risos na peneira? Escrevo. Para cultivar girassóis no peito? Escrevo. Para acender estrelas no céu da boca? Escrevo. Para desabreviar os voos das borboletas? Escrevo. Escrevo para povoar meu baú de encantamentos. Eu acho que é um dos poemas muito bonito para a gente finalizar, né? O porquê que a gente escreve, e me sinto muito contemplada também com seus versos, né? E para nutrir essa noite de encantamento, né? Que vocês possam dormir com esse verso, com essa costura, com esse manto que a palavra tece na gente, que nos afaga em tempos de bagunça, né? Nos acelera em tempos de calmaria. A palavra ela tem muitas serventias, né? Então Muito ótimo. é isso. Tive uma interrupção tecnológica aqui, mas Foi? obrigada, Carol. Adorei a escolha para fechar aqui, acho que fez todo sentido, né? Uhum. Escrevo para resistir, para sentir e resistir. Estela falou aqui Ah, para gente. que maravilha. Então, Ai, boa boa noite noite. para vocês, bom domingo, bom resto de sábado. Que a gente desabrevie esses espaços aí Isso. e as conversas. Um beijo, obrigada. Um beijo, boa noite. Beijo, Boa noite. boa noite.